Imagina você descobrir que o noivo multimilionário estava falando mal da noiva, e o microfone captou tudo sem ele saber. Eduardo achava que estava numa conversa privada antes do altar, mas um erro técnico mudou sua vida para sempre. Um casamento de R$ 500 mil, 400 convidados da elite brasileira, transmissão ao vivo na TV. E quando chegou a hora dos votos, Eduardo explodiu e humilhou Camila na frente de todo mundo. Antes de descobrir como esse microfone destruiu duas famílias bilionárias, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo. E se você quer mais histórias chocantes da alta sociedade, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem muito mais vindo por aí. A Fazenda Vila Real nunca havia visto tanta opulência reunida em um só lugar. Com seus jardins perfeitamente manicurados, fontes de mármore italiano e uma vista deslumbrante das montanhas mineiras, o local havia sido transformado no cenário perfeito para o que a mídia já chamava de casamento do século. R$ 500 mil investidos em uma única noite que uniria duas das famílias mais influentes do agronegócio brasileiro, os Mendonça e os Albuquerque. Eduardo Mendonça, de 29 anos, ajustava nervosamente a gravata de seda italiana enquanto observava os últimos preparativos através da janela de seu quarto na suíte nupcial. Como herdeiro único do império agrícola da família, que incluía fazendas em 5 estados, uma exportadora e investimentos em tecnologia rural, Eduardo sempre soube que seu casamento seria mais uma fusão empresarial do que uma união romântica. Mas isso não tornava o momento menos tenso. Filho, você está pronto para o grande dia? Perguntou seu pai, Roberto Mendonça, entrando no quarto com sua imponência característica. Aos 58 anos, Roberto havia construído um patrimônio estimado em R$ 2 bilhões e via no casamento do filho a consolidação de uma aliança estratégica que garantiria o domínio da família no setor por décadas. Pronto quanto se pode estar para uma encenação, respondeu Eduardo com um sorriso forçado, verificando mais uma vez seu smoking Armani no espelho. Ele sabia que suas palavras soavam amargas, mas a verdade era que seu relacionamento com Camila Albuquerque havia sido cuidadosamente orquestrado pelas famílias desde que eram adolescentes. A noiva em questão, Camila, estava a poucos metros de distância em sua própria suíte, sendo preparada por uma equipe de 5 profissionais trazidos diretamente de São Paulo. Filha única de Augusto Albuquerque, magnata do agronegócio com fazendas especializadas em soja e milho, Camila havia crescido sabendo que seu futuro estava entrelaçado com o dos Mendonça. Aos 26 anos, formada em administração de empresas na Europa, ela era inteligente, elegante e perfeitamente adequada ao papel que deveria desempenhar. O local escolhido para a cerimônia refletia a grandiosidade do evento. Tendas de cristal haviam sido erguidas nos jardins, decoradas com mais de 10 mil rosas brancas importadas do Equador. Um altar de mármore Carrara havia sido especialmente construído para a ocasião, enquanto um sistema de som de última geração garantiria que cada palavra dos votos fosse ouvida pelos 400 convidados presentes. A lista de convidados lia-se como um who's who do agronegócio e da política brasileira. Senadores, governadores, empresários bilionários e formadores de opinião, todos ali para testemunhar não apenas a união de Eduardo e Camila, mas a criação de um dos maiores conglomerados rurais do país. Cada detalhe havia sido meticulosamente planejado por Mônica Silveira, a wedding planner mais requisitada do país, conhecida por transformar sonhos em realidade para a elite brasileira. Enquanto os músicos da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais faziam os últimos ajustes em seus instrumentos, Eduardo se perguntava se algum dia seria capaz de amar verdadeiramente a mulher com quem estava prestes a se casar. Camila era admirável em muitos aspectos, inteligente, dedicada aos negócios da família, comprometida com causas sociais. Mas entre eles existia uma cordialidade educada, uma parceria de conveniência que nunca havia evoluído para algo mais profundo. O tempo estava se esgotando. Em 2 horas, Eduardo estaria no altar, proferindo votos de amor eterno para uma plateia que sabia muito bem que aquilo era, acima de tudo, um negócio. Ele apenas esperava conseguir manter as aparências pelo resto da vida, como tantos outros casais de sua classe social haviam feito antes dele. 2 horas antes da cerimônia, a Fazenda Vila Real fervilhava com a energia frenética dos preparativos finais. Mais de 50 profissionais trabalhavam em sincronia perfeita, floristas ajustavam os arranjos, garçons uniformizados organizavam as mesas de cristal baccarat, e a equipe de segurança fazia a última varredura do perímetro. Cada detalhe precisava estar impecável para o que seria fotografado e transmitido ao vivo para emissoras de todo o país. Mônica Silveira, a wedding planner, caminhava rapidamente entre os setores com seu headset e tablet,
coordenando cada aspecto da operação com a precisão de um general. A orquestra precisa estar posicionada em 15 minutos, falava no microfone. E onde estão as pétalas de rosa para a entrada da noiva? Elas deveriam estar aqui há 20 minutos. Na cozinha principal, o chefe francês Henri Dubois supervisionava uma equipe de 20 cozinheiros na preparação do jantar de 7 pratos que seria servido aos convidados. Lagosta do Maine, filé de wagyu japonês, caviar beluga, ingredientes que haviam custado mais que a renda anual de uma família de classe média brasileira. La perfection n'est pas négociable, murmurava Henri enquanto verificava pessoalmente cada prato em preparação. Eduardo tentava manter a compostura em sua suíte, mas a tensão era palpável. Seu padrinho e melhor amigo desde a infância, Ricardo Tavares, havia chegado com 2 horas de antecedência para ajudar nos últimos preparativos. Ricardo, também herdeiro de uma família tradicional do agronegócio, conhecia Eduardo bem o suficiente para perceber sua ansiedade. Cara, você precisa relaxar, disse Ricardo, servindo um copo de uísque escocês de 25 anos para o noivo. Sei que é um grande passo, mas vocês se conhecem há anos. Camila é uma mulher incrível, e vocês vão formar uma equipe e tanto nos negócios. É exatamente isso que me incomoda, respondeu Eduardo, bebericando o uísque. Uma equipe de negócios. Às vezes me pergunto se conhecemos um ao outro como pessoas, sabe? Conversamos sobre mercados, sobre estratégias familiares, sobre responsabilidades sociais, mas e sobre sonhos? Sobre medos? Sobre o que realmente queremos da vida? Ricardo suspirou, reconhecendo o dilema do amigo. Ele próprio havia passado por questionamentos similares antes de seu casamento arranjado 2 anos antes. Eduardo, essa é a nossa realidade. Nascemos com privilégios, mas também com responsabilidades. Às vezes o amor romântico é um luxo que não podemos nos dar. Enquanto isso, na suíte de Camila, a atmosfera era diferente, mas igualmente tensa. Ela estava cercada por sua mãe, Helena Albuquerque, suas 3 irmãs mais novas e uma equipe de beleza que trabalhava 4 horas em sua preparação. O vestido, uma criação exclusiva de Eli Saab, havia custado R$80 mil e precisou de 3 provas para os ajustes finais. Filha, você está radiante, disse Helena, ajeitando delicadamente o véu de renda francesa que pertencia à família há 3 gerações. Este é o dia mais importante da sua vida. Você está unindo não apenas 2 pessoas, mas 2 linhagens que construirão o futuro do agronegócio brasileiro. Camila sorriu, mas seus olhos refletiam uma melancolia que ela escondia há meses. Ela respeitava Eduardo, admirava sua inteligência e dedicação aos negócios, mas sabia que entre eles existia apenas uma amizade cordial. Durante o noivado de 2 anos, ela havia esperado que surgisse uma faísca, uma conexão mais profunda. Isso nunca aconteceu. Mãe, posso fazer uma pergunta? Disse Camila, observando seu reflexo no espelho ornamentado. A senhora e papai se amaram desde o primeiro dia? Ou o amor veio depois? Helena pausou por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Minha querida, seu pai e eu nos respeitamos desde sempre. O amor, bem, o amor tem muitas formas. O respeito, a parceria, os objetivos compartilhados, isso também é uma forma de amor. Um amor mais maduro, mais duradouro que a paixão juvenil. Era uma resposta diplomática, mas Camila percebeu a melancolia sutil na voz da mãe. Ela se perguntou quantas mulheres de sua classe social haviam feito a mesma pergunta, recebido respostas similares e seguido em frente com casamentos de conveniência que definiriam o resto de suas vidas. A tecnologia sempre foi uma obsessão para Eduardo. Formado em engenharia agronômica com especialização em inovação rural, ele havia investido pessoalmente na instalação do sistema de som mais avançado possível para o casamento. Microfones sem fio de última geração, amplificadores digitais, e um sistema de transmissão que garantiria qualidade de áudio perfeita tanto para os convidados presentes quanto para a transmissão ao vivo. Márcio Santos, o técnico de som responsável pela instalação, trabalhava na empresa de eventos há 15 anos e nunca havia lidado com um equipamento tão sofisticado. Seu Eduardo, este sistema aqui é mais avançado que muito estúdio de gravação que eu conheço, comentou ele enquanto fazia os últimos testes nos microfones. Cada microfone tem alcance de 50 metros e qualidade de captação profissional. Perfeito, respondeu Eduardo, verificando o pequeno transmissor que seria discretamente fixado na lapela de seu smoking.
Quero que cada palavra seja ouvida perfeitamente. Este casamento será lembrado pelos detalhes impecáveis. O sistema incluía 6 microfones sem fio, 2 para os noivos, um para o celebrante, um para o padrinho, um para a madrinha e um reserva. Cada microfone estava conectado a um receptor central que distribuía o áudio para os alto-falantes estrategicamente posicionados e para a equipe de transmissão da TV Globo, que cobriria o evento. Márcio explicou o funcionamento para Eduardo e Ricardo. Os microfones têm um botão liga-desliga aqui na lateral. Importante sempre verificar se está desligado quando não estiver falando oficialmente, porque eles captam tudo num raio de 50 metros. A qualidade é tão boa que pega até sussurro. Entendido, disse Eduardo distraidamente, mais preocupado com a gravata que parecia não querer cooperar. Ricardo, você pode verificar se meu microfone está funcionando? Ricardo falou algumas palavras de teste, e sua voz ecoou clara pelos alto-falantes do jardim. Perfeito! Sistema funcionando perfeitamente. O que nenhum deles percebeu foi que, durante a demonstração, Eduardo havia esquecido de desligar completamente seu microfone. O botão estava em uma posição intermediária, não totalmente ligado para a transmissão ampla, mas ativo o suficiente para captar som e transmitir para a central de áudio, onde tudo estava sendo gravado automaticamente para posterior edição. Enquanto os convidados começaram a chegar e tomar seus lugares nas elegantes cadeiras chiavari douradas, Eduardo e Ricardo se retiraram para uma pequena capela lateral que servia como ponto de encontro antes da entrada triunfal do noivo. Era um momento tradicional onde o noivo poderia fazer uma última oração, ajustar os últimos detalhes e receber os cumprimentos finais dos familiares mais próximos. A capela, decorada com arranjos de lírios brancos e velas aromáticas, oferecia um ambiente mais intimista e silencioso longe da agitação dos preparativos finais. Eduardo aproveitou o momento para respirar fundo e tentar organizar seus pensamentos antes do que seria, indiscutivelmente, o momento mais importante e público de sua vida. 15 minutos para a entrada, anunciou Mônica através do sistema de comunicação interno. Noivo e padrinho, por favor, preparem-se para o posicionamento no altar. Eduardo verificou mais uma vez seu reflexo no pequeno espelho da capela, ajeitou o microfone discretamente posicionado na lapela e se preparou para representar o papel que havia ensaiado a vida inteira. Ele não tinha ideia de que, naquele exato momento, cada palavra que dissesse seria captada com cristalina clareza pelo sistema de som que ele próprio havia feito questão de tornar perfeito. O palco estava montado para o que seria uma das revelações mais chocantes da história dos casamentos da alta sociedade brasileira. E tudo por causa de um simples botão que não havia sido completamente desligado. Na pequena capela lateral, Eduardo e Ricardo aproveitavam os últimos momentos de privacidade antes da cerimônia. O ambiente silencioso e acolhedor contrastava dramaticamente com a agitação dos preparativos lá fora. Eduardo afrouxou ligeiramente a gravata e se sentou em um dos bancos de madeira entalhada, o peso da responsabilidade finalmente o alcançando. Ricardo, preciso te contar uma coisa, começou Eduardo, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Estou com medo de estar cometendo o maior erro da minha vida. Ricardo se aproximou, reconhecendo o tom sério do amigo. Eduardo, é normal ficar nervoso no dia do casamento. Todos passam por isso. Não, não é nervosismo normal. Eduardo balançou a cabeça, passando as mãos pelos cabelos cuidadosamente penteados. É que eu não amo a Camila, Ricardo. Respeito ela, admiro ela, mas amor? Amor mesmo? Não existe. O que Eduardo não sabia era que seu microfone, aparentemente desligado, estava captando cada palavra e transmitindo para o sistema central, onde tudo estava sendo automaticamente gravado. A qualidade do áudio era tão perfeita que cada nuance de sua voz, cada pausa carregada de emoção, estava sendo preservada em alta definição. E a Camila? Perguntou Ricardo cuidadosamente. Vocês conversaram sobre isso? Eduardo soltou uma risada amarga. Conversar sobre o quê? Que nosso casamento é uma fusão empresarial disfarçada de romance. Que nossos pais orquestraram isso desde que éramos adolescentes. Ela sabe disso tão bem quanto eu. Ele se levantou e começou a caminhar nervosamente pela pequena capela. Sabe o que mais me incomoda? Todo mundo lá fora está celebrando nossa história de amor. Mas qual história de amor? Fomos apresentados numa festa empresarial quando ela tinha 16 anos.
Nossos pais praticamente anunciaram nosso noivado antes mesmo de termos nossa primeira conversa particular. Eduardo. Deixa eu terminar, continuou Eduardo, a frustração de anos finalmente encontrando uma válvula de escape. A Camila é uma mulher incrível, mas ela é calculista, fria, inteligente, sim, dedicada aos negócios, sim, mas onde está a paixão? Onde está a espontaneidade? Às vezes sinto que estou me casando com um computador muito bem programado. Ricardo tentou interromper, mas Eduardo estava em um desabafo que vinha se acumulando há meses. E não é só isso. Sabe o que ela me disse semana passada? Que já está planejando nossa agenda de compromissos sociais para os próximos 5 anos. 5 anos, Ricardo. Como se nossa vida juntos fosse um projeto empresarial com cronograma e metas. Que tipo de pessoa faz isso? Eduardo parou diante de um pequeno crucifixo na parede, como se buscasse algum tipo de orientação divina. Às vezes penso que ela se casaria com qualquer herdeiro que consolidasse os negócios da família dela. Não precisa ser comigo especificamente. Sou só o candidato mais conveniente. Eduardo, você está sendo injusto, tentou Ricardo. Camila sempre foi respeitosa e dedicada. Talvez ela apenas expresse afeto de forma diferente. Diferente. Eduardo se virou, seus olhos brilhando com uma intensidade preocupante. Ricardo, você sabe qual foi a reação dela quando eu sugeri uma lua de mel de 3 semanas na Europa? Ela disse que 2 semanas seriam mais adequadas porque tínhamos uma reunião importante com investidores japoneses. Nossa lua de mel. O momento mais romântico que um casal deveria ter, e ela está preocupada com cronogramas de trabalho. Ele voltou a se sentar, colocando a cabeça entre as mãos. Às vezes me pergunto se ela sente alguma coisa por mim, ou se eu sou apenas mais um item em sua lista de objetivos a serem alcançados. Formar-se na universidade, check. Assumir responsabilidades na empresa familiar, check. Casar com um herdeiro estratégico, check. Ricardo olhou nervosamente para a porta, percebendo que a conversa estava tomando um rumo perigoso. Eduardo, cara, você precisa parar com isso. Em 10 minutos você vai estar no altar. Não é hora para esses questionamentos. Não é hora. Eduardo levantou a voz, sua frustração finalmente explodindo. Quando seria a hora então? Depois de 5 anos de casamento sem amor? Depois de ter filhos que crescerão numa família sem afeto genuíno? Quando, Ricardo? Enquanto Eduardo continuava seu desabafo na capela, completamente inconsciente de que estava sendo gravado, a atmosfera no jardim principal era de pura elegância e expectativa. Os 400 convidados, vestidos com seus trajes mais refinados, conversavam animadamente enquanto admiravam a decoração deslumbrante. Repórteres de veículos especializados circulavam discretamente, documentando cada detalhe do que seria considerado o evento social do ano. Na central técnica, Márcio Santos monitorizava todos os sistemas de áudio, fazendo ajustes finais antes do início oficial da cerimônia. Foi então que ele notou algo estranho. O microfone número 1, designado para Eduardo, estava captando áudio, mesmo não estando oficialmente ativo. O sinal aparecia no painel com clareza cristalina. Que estranho, murmurou Márcio, ajustando seus fones de ouvido para verificar a origem do sinal. Quando ouviu as primeiras palavras de Eduardo, seu sangue gelou. O noivo estava fazendo confissões devastadoras sobre a noiva, e tudo estava sendo gravado automaticamente pelo sistema. De volta à capela, Eduardo continuava sua catarse emocional, completamente alheio ao desastre que se desenrolava. E sabe o que é pior, Ricardo? Minha mãe puxou a Camila para uma conversa de mulheres mês passado, e depois me contou, toda orgulhosa, como Camila havia demonstrado maturidade ao dizer que casamento era uma sociedade estratégica e que questões românticas eram luxos adolescentes. Eduardo gesticulava intensamente, sua voz carregada de desilusão. Luxos adolescentes. Ela chamou amor de luxo adolescente. E minha mãe achou isso maravilhoso. Que menina sensata, ela disse. Que bom que não teremos problemas com romantismo excessivo. Ricardo tentava acalmar o amigo, mas Eduardo parecia ter perdido completamente o controle emocional. Você quer saber a verdade sobre nossa noiva perfeita? Eduardo continuou, sua voz adquirindo um tom mais ácido. Camila tem nossa vida conjugal já planejada como se fosse um plano de negócios.
Ela me mostrou, literalmente me mostrou, uma planilha com cronograma para filhos. 2 filhos com intervalo de 3 anos para otimizar minha participação ativa na empresa, foram as palavras exatas dela. Márcio, na central técnica, estava em pânico. Ele sabia que deveria interromper a gravação ou avisar alguém, mas estava paralisado pela magnitude do que estava ouvindo. Tentou contato via rádio com Mônica, mas ela estava ocupada coordenando a entrada dos familiares e não respondeu imediatamente. E o pior, continuou Eduardo, completamente perdido em sua confissão, é que ela não esconde isso de mim. Semana passada me perguntou se eu preferia menino ou menina no primeiro filho, porque isso afetaria o cronograma de licença maternidade dela. Cronograma de licença maternidade. Para um filho que nem foi concebido ainda. Ricardo estava visivelmente desconfortável. Eduardo, você precisa parar. Isso não está certo. Não está certo, Eduardo praticamente gritou. Você sabe o que não está certo? É que em 15 minutos vou jurar amor eterno para uma mulher que me vê como um investimento. É que vou beijá-la no altar sabendo que ela calculou até quantos beijos públicos serão necessários para manter nossa imagem de casal apaixonado. Nesse momento, Mônica finalmente respondeu ao chamado urgente de Márcio. O que foi? Estou no meio da coordenação da entrada. Mônica, temos um problema gravíssimo, sussurrou Márcio no rádio. O microfone do noivo não está desligado. Ele está fazendo confissões, comprometedoras, sobre a noiva. Tudo está sendo gravado. Mônica sentiu o sangue gelar. Em 15 anos organizando casamentos de alto nível, ela nunca havia enfrentado uma situação tão delicada. Você pode cortar a gravação? Posso, mas o sistema já captou mais de 10 minutos. E tem mais, se alguém mexer no painel agora, pode interferir em todo o sistema de som da cerimônia. Eduardo, inconsciente do caos que havia desencadeado, chegou ao ápice de suas revelações. Sabe qual foi a gota d'água para mim, Ricardo? Anteontem, quando estávamos ensaiando os votos, Camila me perguntou se eu poderia modular minha entonação para soar mais romântico para as câmeras. Para as câmeras. Ela queria que eu fingisse emoção para ficar bonito na televisão. A confissão ecoou pela capela silenciosa, sendo captada com perfeita clareza pelo microfone de última geração que Eduardo havia feito questão de instalar. Cada palavra, cada pausa carregada de desilusão, estava sendo preservada em qualidade de estúdio. Ricardo finalmente conseguiu interromper. Eduardo, pelo amor de Deus, você precisa se controlar. Vamos sair daqui e... Não, Eduardo cortou, com uma determinação súbita e assustadora. Sabe de uma coisa? Talvez seja a hora de parar de fingir. Na central técnica, Márcio estava em estado de pânico total. Suas mãos tremiam enquanto ele tentava decidir entre cortar a gravação e arriscar interferir no sistema de som da cerimônia, ou deixar que a confissão devastadora de Eduardo continuasse sendo documentada. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto ele observava os níveis de áudio continuarem captando cada palavra explosiva do noivo. Mônica chegou correndo central, seus saltos altos fazendo barulho no chão de madeira. Márcio, me mostra exatamente o que está acontecendo. Olha aqui, Márcio apontou para o monitor que mostrava a atividade do microfone de Eduardo. O sinal está ativo há 15 minutos. Tudo o que ele falou está sendo gravado automaticamente. E Mônica, as coisas que ele disse sobre a noiva são... Eu ouvi pelo rádio, Mônica interrompeu, sua mente de profissional tentando calcular rapidamente as consequências. Quantas pessoas têm acesso a essa gravação? Por enquanto, só eu. Mas o sistema está programado para fazer backup automático em 3 servidores diferentes. É um protocolo de segurança que o próprio Eduardo exigiu, ele queria garantir que nenhum momento importante fosse perdido. A ironia da situação não passou despercebida para Mônica. O próprio noivo havia insistido no sistema de backup múltiplo que agora documentaria sua confissão devastadora. Enquanto isso, no jardim principal, Camila havia terminado seus preparativos finais e estava sendo conduzida para a posição inicial do cortejo. Vestida em seu deslumbrante vestido Eli Saab, com o véu de família delicadamente posicionado, ela era a imagem perfeita da noiva aristocrata. Sua mãe, Helena, fazia os últimos retoques no arranjo do buquê de peonias brancas importadas da Holanda. Filha, você está absolutamente radiante, disse Helena,
com lágrimas de emoção nos olhos. Este é o momento que sonhamos desde que você era pequena. Camila sorriu, mas havia uma tensão quase imperceptível em sua expressão. Durante os meses de preparação, ela havia percebido uma crescente distância emocional de Eduardo. Atribuía isso aos nervos normais do casamento, mas havia momentos em que se perguntava se ele estava realmente feliz com aquela união. Na chapel, Eduardo havia momentaneamente se acalmado, mas Ricardo estava visivelmente abalado com as revelações que acabará de ouvir. Como melhor amigo do noivo, ele se sentia obrigado a tentar salvar a situação, mas também sabia que Eduardo havia expressado sentimentos que vinham se acumulando há anos. Eduardo, escuta, Ricardo tentou uma abordagem mais diplomática. Eu entendo suas preocupações, mas você está a 5 minutos de entrar naquela igreja. 400 pessoas estão esperando, a televisão está transmitindo ao vivo, as famílias investiram R$500 mil neste evento. E é exatamente esse o problema, Eduardo explodiu novamente. Todo mundo está mais preocupado com o evento, com o investimento, com as aparências, do que com os sentimentos reais das duas pessoas que supostamente estão se casando por amor. Na central técnica, Mônica tomou uma decisão desesperada. Márcio, eu vou tentar chegar até Eduardo discretamente e alertá-lo sobre o microfone. Você mantenha o sistema funcionando, mas se eu der o sinal, você corta tudo imediatamente, entendeu? E se isso estragar o som da cerimônia toda? Preferível a ter a confissão de um noivo destruindo o casamento sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil. Mônica saiu correndo em direção à chapel, tentando manter a discrição para não alarmar os convidados. Mas ela subestimou a complexidade do layout da fazenda. Entre a central técnica e a chapel havia jardins, corredores e uma multidão de fornecedores fazendo os últimos preparativos. De volta à chapel, Eduardo havia chegado a um ponto de não retorno emocional. Ricardo, você quer saber o que realmente me incomoda? Ontem à noite, quando estávamos jantar com nossos pais, Camila passou 20 minutos explicando como nossa lua de mel seria estrategicamente planejada para incluir visitas a propriedades agrícolas na França. Nossa lua de mel. Ela transformou até isso em uma viagem de negócios. Ricardo olhou nervosamente para a porta, percebendo que o tempo estava se esgotando rapidamente. Eduardo, em 3 minutos Mônica vai vir nos buscar para a entrada. Você precisa se decidir, vai em frente com o casamento ou... Ou o quê? Eduardo encarou intensamente. Você está sugerindo que eu cancele tudo a 5 minutos do altar? A pergunta pairou no ar da chapel como uma bomba-relógio prestes a explodir. E continuava sendo gravada com perfeita qualidade pelo microfone que Eduardo havia esquecido completamente que estava usando. Mônica finalmente conseguiu chegar às proximidades da chapel, mas quando estava a poucos metros da porta, ouviu sua própria voz ecoando pelo sistema de comunicação interna. Noivo e padrinho, posicionamento para entrada em 2 minutos. Todos os sistemas prontos. Era tarde demais para interceptar Eduardo antes de sua entrada triunfal. Ela só podia torcer para que ele tivesse terminado suas confissões comprometedoras e que, de alguma forma, conseguisse manter a compostura durante a cerimônia. Eduardo ouviu o chamado e se levantou bruscamente do banco da chapel. Está na hora, disse para Ricardo, tentando recompor sua postura aristocrática. Vamos fingir que somos felizes para as câmeras. Eduardo, por favor, me promete que vai manter a compostura lá fora, implorou Ricardo. Seja qual for sua decisão sobre o casamento, não pode ser tomada na frente de 400 convidados e da televisão nacional. Eduardo ajeitou o smoking, verificou a posição da gravata e assumiu a expressão confiante que havia praticado durante anos de eventos sociais. Não se preocupe. Eu sei representar meu papel. O que nenhum dos dois percebeu foi que o microfone continuava captando tudo. A música de entrada começou a tocar. Pachelbel's Canon interpretado pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O som majestoso ecoou pelo jardim perfeitamente decorado, sinalizando o início oficial da cerimônia. Os convidados se levantaram em uníssono, suas roupas de gala criando um mar colorido de elegância e sofisticação. Eduardo e Ricardo emergiram da chapel e caminharam solenemente em direção ao altar de mármore. As câmeras de televisão capturaram cada passo, transmitindo para milhões de telespectadores a imagem perfeita do noivo confiante e elegante. Mas por baixo da fachada impecável, Eduardo carregava o peso de suas confissões ainda ecoando em sua mente.
O cortejo nupcial começou com as damas de honra, as 3 irmãs mais novas de Camila, vestidas em tons de rosa antigo, caminhando graciosamente pelo tapete de pétalas. Em seguida, os pajens, sobrinhos dos noivos vestidos em pequenos muquingues, distribuíram pétalas adicionais com a seriedade adorável que apenas crianças conseguem manter em momentos solenes. Finalmente, chegou o momento mais esperado. A música mudou para a tradicional marcha nupcial, e Camila apareceu no final do corredor, deslumbrante ao braço de seu pai, Augusto Albuquerque. O vestido fluía como uma nuvem de seda e renda, e o véu ancestral da família criava uma aura quase etérea ao redor da noiva. Um murmúrio de admiração percorreu os convidados. Mesmo aqueles acostumados ao luxo e à elegância não puderam deixar de se impressionar com a visão majestosa de Camila caminhando em direção ao altar. As câmeras capturaram cada detalhe, o sorriso radiante, a postura impecável, a confiança de uma mulher nascida para aquele momento. Eduardo observou sua futura esposa se aproximar, e por um instante, foi tomado por uma onda de culpa esmagadora. Camila estava verdadeiramente deslumbrante, e havia algo em sua expressão, uma vulnerabilidade sutil que ele raramente havia notado antes, que o fez questionar se suas percepções sobre ela estavam completamente corretas. Quando Camila chegou ao altar e Augusto cerimonialmente entregou sua filha a Eduardo, houve um momento de silêncio carregado de significado. Eduardo tomou as mãos de Camila, e pela primeira vez em meses, realmente olhou nos olhos dela. O que viu o surpreendeu, não a calculista fria que ele havia descrito na chapel, mas uma mulher que parecia genuinamente nervosa e esperançosa. O celebrante, Monsenhor Antônio Ferreira, um dos religiosos mais respeitados de Minas Gerais, iniciou a cerimônia com sua voz solene e carregada de autoridade. Queridos irmãos, estamos reunidos aqui hoje para testemunhar e abençoar a união de Eduardo e Camila em sagrado matrimônio. Mas na central técnica, Márcio estava enfrentando um dilema crescente. O microfone de Eduardo continuava ativo, e embora o noivo não estivesse mais fazendo confissões comprometedoras, o técnico sabia que possuía uma gravação que poderia destruir não apenas o casamento, mas 2 famílias inteiras e um negócio bilionário. Suas mãos tremiam sobre os controles enquanto ele se debatia internamente. Deveria deletar a gravação discretamente? Contar para alguém? Ou simplesmente fingir que nada havia acontecido? A cerimônia continuava com sua majestade tradicional, mas Márcio sabia que estava sentado sobre uma bomba-relógio que poderia explodir a qualquer momento. E o mais perturbador de tudo, Eduardo ainda usava o microfone ativo, significando que qualquer palavra que ele dissesse continuaria sendo gravada com qualidade de estúdio. A cerimônia prosseguia com solene beleza enquanto Monsenhor Ferreira conduzia os rituais tradicionais. Eduardo e Camila trocaram os anéis sob o olhar emocionado de suas famílias e os flashes discretos dos fotógrafos oficiais. Para todos os presentes, era a imagem perfeita de um casamento de conto de fadas entre 2 pessoas destinadas uma à outra. Eduardo, disse o Monsenhor, você aceita Camila como sua legítima esposa, promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Eduardo hesitou por uma fração de segundo, um momento tão breve que apenas Ricardo, posicionado ao seu lado, percebeu. Eu aceito, respondeu Eduardo, sua voz soando clara através do sistema de som. Camila, você aceita Eduardo como seu legítimo esposo, promete amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de sua vida. Eu aceito, respondeu Camila, sua voz carregada de uma emoção que surpreendeu até mesmo Eduardo. Mas foi no momento dos votos pessoais que tudo desmoronou. O Monsenhor havia sugerido que os noivos preparassem palavras pessoais para tornar a cerimônia mais íntima e significativa. Eduardo havia preparado um discurso cuidadosamente elaborado por semanas. Ele se voltou para Camila, segurou suas mãos e começou a falar. Mas em vez das palavras românticas ensaiadas, algo completamente diferente saiu de sua boca. Camila, ele começou, sua voz clara sendo amplificada para todos os convidados, eu não posso fazer isso. Um murmúrio de confusão percorreu a multidão. Camila o olhou com uma mistura de surpresa e crescente alarme. Eduardo, ela sussurrou, mas sua voz também foi captada pelo microfone. Eu não posso jurar amor eterno quando... Eduardo parou, parecendo lutar consigo mesmo. Na central técnica, Márcio estava paralisado, seus dedos pairando sobre o botão de emergência que cortaria todo o sistema de som. E então aconteceu o impensável. Eduardo,
carregando o peso de meses de frustração e a pressão de estar sob os olhares de centenas de pessoas, perdeu completamente o controle. Quando tudo isso é uma farsa, ele exclamou, sua voz ecoando pelos jardins através do sistema de som perfeito que ele mesmo havia exigido. Camila, você quer se casar comigo ou quer se casar com meu sobrenome? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 400 convidados ficaram completamente imóveis, como se fossem estátuas em um jardim. As câmeras de televisão continuaram rolando, transmitindo ao vivo o colapso de um dos casamentos mais esperados do ano. Camila ficou visivelmente pálida, suas mãos tremendo enquanto segurava o buquê. Eduardo, do que você está falando? Estou falando da planilha de cronograma para filhos, Eduardo gritou, todo seu autocontrole finalmente desmoronando. Estou falando de como você transformou nossa lua de mel em uma viagem de negócios. Estou falando de como você me perguntou se eu poderia modular minha entonação para soar mais romântico para as câmeras. Cada palavra era captada e amplificada com clareza cristalina. Na central técnica, Márcio finalmente reagiu e cortou o sistema de som, mas era tarde demais. O estrago estava feito. O caos se instalou imediatamente. Convidados começaram a sussurrar agitadamente, alguns se levantaram de suas cadeiras, outros tiraram seus telefones para gravar. Os cinegrafistas da televisão continuaram filmando, reconhecendo que estavam documentando um momento que seria falado por décadas. Roberto Mendonça e Augusto Albuquerque se levantaram de seus lugares na primeira fileira, suas expressões refletindo uma mistura de choque, raiva e profunda humilhação pública. Camila, ainda no altar, finalmente encontrou sua voz. Eduardo, ela disse, suas palavras cortando o ar tenso, se é assim que você se sente, por que não conversou comigo antes de me humilhar na frente de toda essa gente? A pergunta dela revelou uma dignidade e uma dor genuína que pegou Eduardo desprevenido. Pela primeira vez, ele viu não a empresária calculista que havia criticado, mas uma mulher que havia sido brutalmente rejeitada no dia que deveria ser o mais feliz de sua vida. Camila, Eduardo tentou falar, mas as palavras não vieram. Não, ela o interrompeu, retirando o anel de noivado e colocando-o no altar de mármore. Você disse tudo o que precisava dizer. Camila se virou e caminhou dignamente de volta pelo corredor, seu véu ancestral flutuando atrás dela como uma nuvem de orgulho ferido. Sua mãe e irmãs a seguiram, criando uma procissão solene de desilusão. Nos dias que se seguiram, a gravação completa das confissões de Eduardo na Chapel vazou para a mídia. Márcio havia vendido a gravação para um tabloide por uma quantia substancial. O escândalo dominou os noticiários por semanas, sendo dissecado em programas de televisão, redes sociais e revistas de fofoca. Eduardo se tornou persona non grata na alta sociedade, suas palavras sendo interpretadas como o exemplo perfeito de privilégio masculino e insensibilidade. Camila, por outro lado, foi amplamente vista como vítima de um homem imaturo que não teve coragem de expressar seus sentimentos antes do altar. O casamento de R$500 mil se tornou o símbolo de como até mesmo os mais privilegiados não estão imunes às consequências de suas palavras e ações. E tudo por causa de um microfone que Eduardo havia esquecido de desligar completamente. 6 meses depois, Eduardo tentou contatar Camila para um pedido de desculpa sincero, mas ela havia se mudado para a Europa, assumindo a expansão internacional dos negócios da família. Ela nunca mais retornou suas ligações. O microfone perfeito havia capturado não apenas confissões comprometedoras, mas o fim de uma era para duas das famílias mais poderosas do agronegócio brasileiro. E a lição permaneceu. Em um mundo onde tecnologia documenta tudo, não existem mais conversas verdadeiramente privadas.